Olá, meu nome é Marco Antônio Gelain. Meu nome é Vinícius Nasser de Carvalho. Somos residentes de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Estamos aqui em mais uma aula do Triple I para falar hoje sobre correlação de eletrocardiograma e cateterismo, localizando a artéria culpada. Certo, Marco. Nós separamos alguns casos que chegam ao nosso pronto-socorro aqui e depois são encaminhados ao nosso laboratório de hemodinâmica, tentando correlacionar aí as alterações eletrocardiográficas com o que é visto na cineangiocoronariografia dos nossos pacientes. Perfeito. O eletrocardiograma, onde é que ele se encontra, Nasser, nas diretrizes de síndrome coronariana aguda? Correto, Marco. A gente tem pelos últimos guidelines das principais sociedades que nos regem que o eletrocardiograma é mandatório num cenário de dor torácica aguda no pronto-socorro. É um critério de qualidade e a recomendação é que ele seja feito em um intervalo menor que 10 minutos, né? Feito e interpretado. Isso é importante, porque as alterações iniciais do eletrocardiograma vão poder desencadear um fluxograma que vai mudar aí o cenário do paciente, as condutas em relação a ele tomadas, né? Então, a gente vê aí que a alteração eletrocardiográfica é a principal coisa que a gente já visualiza na primeira abordagem desse paciente, e depois o quadro clínico, os sinais vitais do paciente, né? Então aqui a gente só vai reforçar alguns conceitos básicos do eletrocardiograma básico, onda P, a despolarização atrial, depois o intervalo PR, seguido do QRS da despolarização ventricular, o segmento ST, e depois a repolarização ventricular da onda T, né? É importante quando a gente fala de alteração isquêmica, a gente fica mais no segmento ST para visualizar. E os outros segmentos, as derivações do eletrocardiograma, a gente usa o círculo de Cabrera para a gente entender os diferentes pontos de vista de onde são enxergadas as paredes do coração e para entender exatamente qual parede, qual situação, de qual vaso está sendo acometido nessa situação. Então, a gente reforça aqui as localizações de AVF, né, no membro inferior esquerdo, right, que seria membro superior direito e membro superior esquerdo depois também, e as derivações de V1 a V6, quando elas são muito adequadamente realizadas, elas permitem um eletrocardiograma de duas derivações que vai gerar essa interpretação inicial e uma possível atuação num contexto de síndrome coronariana aguda, né? Pode passar. Importante ressaltar também que não são só essas duas derivações, né, Nasser? Correto. Muitas das vezes a gente tem um paciente com dor torácica, um eletro não diagnóstico, a gente tem que lançar mão de outras derivações. Sim. E outra coisa que seria importante deixar claro também, que nem sempre esse eletro inicial, ele está com alteração, que pode se pronunciar com alguma alteração. Então, um paciente que a sua suspeita realmente seja uma síndrome coronariana aguda, faz-se necessário repetir esse eletro e muitas vezes na primeira não aparece e na segunda, terceira eletrocardiograma a gente acaba achando alguma alteração aí que nos faça tomar alguma conduta mais imediata, né? Então aqui é uma figura bem ilustrada na nossa diretriz de eletrocardiograma da sociedade, aí correlacionando as artérias, a gente abre o coração ao meio e as irrigações, a irrigação realizada pela artéria descendente anterior, tronco da coronária esquerda, descendente anterior indo para a parede anterior e depois anteroseptal, e depois o tronco da coronária esquerda se bifurca também em descendente anterior e na circunflexa, que vai irrigar aí depois a parede anterosuperior, dando os ramos depois lá até para a parede lateral, né, lateral. E a coronária direita irrigando aí a parede inferior também e depois chegando seus ramos até a parte mais apical também do coração. E por que, Marco? Às vezes o pessoal, mas por que é importante saber o porquê da artéria culpada? Para quem entender exatamente o que é a artéria culpada. Já tem uma boa evidência de que quando a gente sabe a artéria culpada, isso agiliza e modifica muitas vezes uma conduta e antecipa uma conduta, principalmente em cenários mais desafiadores como um choque cardiogênico, como mostrado no estudo Cooper Shock, quando eles orientam que abordar só a artéria culpada nessa situação reduz até desfechos. Então, quando eu sei de uma forma mais detalhada qual a artéria culpada, pode me antecipar uma conduta, antecipar principalmente cenários clínicos mais desafiadores como o choque cardiogênico, e eu ser mais assertivo e mais rápido no meu tempo porta-balão para garantir aí um adequado tratamento paciente, expondo ele a menos riscos nessa situação, e depois no segundo cenário, tratando outras possíveis lesões importantes que o paciente venha a ter. Exatamente, principalmente naquele paciente multiarterial. Correto.
Muitas das vezes a gente não fica em dúvida qual é a artéria culpada, um eletrocardiograma às vezes pode nos guiar e resolver esse problema. Certo. A nomenclatura atual que a gente tem para localização do infarto, né, e para segmentação das paredes cardíacas, ela foi dada por Baez de Luna em estudo de ressonância magnética que foi feito em 2006, foi publicado no Circulation. Então, baseado nesse estudo que foi feito com ressonância magnética, o Baez de Luna segmentou o coração em 7 segmentos que são dados. Então, nós temos 7 segmentos e esses 7 segmentos, eles nos revelam um padrão de eletrocardiograma e a partir daí a gente consegue fazer uma correlação entre eletrocardiograma e parede culpada e a artéria culpada pelo infarto. Correto. Nós temos, então, o primeiro segmento, que seria o segmento septal, ele vai mostrar então a localização do infarto, que a gente vai detectar pelo supra-DST no eletrocardiograma em V1 e V2, e aí seria uma artéria septal a mais culpada. Um infarto antero-apical, que seria um supra de V1, V2 até V4, V6, onde seria a artéria culpada mais comum, seria a descendente anterior. Correto. Um infarto anterior extenso, que é o antero-apical com D1 e AVL. Esse infarto normalmente está relacionado a DA proximal ou até lesões de tronco da coronária esquerda. Nós temos um infarto também anterior médio, que seria o V2, V3, D1 e AVL, muitas das vezes uma artéria diagonal, um ramo diagonal do descendente anterior. E nós temos também um infarto lateral, onde a gente pega D1, AVL, V5, V6, infarto inferior, D2, D3, AVF, e o infarto inferolateral com D2, D3, AVF, D1, AVL e V5, V6. Correto, Marco. Então, de diferentes pontos do eletrocardiograma de 2 derivações, a gente pode ser mais assertivo em relação à artéria culpada. Então, falar só um infarto anterior, a gente complementando com D1, com AVL, com parede lateral, V5 e V6, a gente consegue entender, e possivelmente as derivações complementares, V7, V8, a gente consegue entender exatamente, com mais assertividade, qual exatamente o ponto que deve estar acometido nessa situação. Exatamente. Com esse fluxograma, com essa classificação, numa boa parcela das vezes, a gente já consegue definir pelo eletrocardiograma qual é a artéria culpada, qual é o segmento que está sendo infartado e qual é a artéria responsável por aquele segmento. No entanto, principalmente nos infartos inferior e inferolateral, a gente às vezes tem uma divergência, nós temos um segmento que pode estar sendo tanto vascularizado por uma artéria circunflexa como pela artéria coronária direita. E aí que entram alguns algoritmos que podem nos ajudar a diferenciar qual artéria está sendo culpada. Você pode mostrar para a gente? Vamos lá. Inicialmente tem um infarto anteroapical. O infarto anteroapical, a maioria das vezes, ele é da coronária esquerda, né? Mas tem alguns algoritmos que nos ajudam a diferenciar qual é a altura da descendente anterior que está sendo acometido, se é um infarto de uma DA proximal ou de uma DA em terço médio. Nós temos o algoritmo de Fiol, que tem um valor preditivo positivo entre 61% a 100%, onde no infarto anteroapical, o infarto aquele de V1 a V6, a gente pode avaliar a amplitude e o somatório do desnivelamento do ST de D3 e AVF. Se for um infra de ST de D3 e AVF maior do que 2,5 milímetros, provavelmente nós estamos diante de uma oclusão proximal ao primeiro ramo diagonal, como vocês podem ver aqui. Então, nós estamos numa oclusão provavelmente proximal ao primeiro ramo diagonal. Agora, se também nós tivermos um desnivelamento do ST de AVR somado com V1 menos o de V6 maior ou igual a 0, provavelmente isso também é proximal ao primeiro ramo septal. Já se nós tivermos isoelétrico ou menor do que 2,5 milímetros o somatório do ST de D3 e AVF, provavelmente isso é distal ao primeiro ramo diagonal. Aqui nós temos um eletro. Vinícius Nasser, o que você vê nesse eletrocardiograma? Qual o supra que você vê aí? Vamos lá, Marco. Vejo um supradesnivelamento segmento ST, parede anteroapical, de V1 até V6. Perfeito. Pensando já na altura da oclusão da descendente anterior, a gente sempre olha também para D3 e AVF.
nesse caso, isoelétrico, né? Então, nós estamos diante de um infarto anteroapical, perfeitamente. Isso é típico de DA em terço médio. Porém, vamos fazer uma aplicação daquele algoritmo que a gente viu antes. Então, nesse caso, nós temos um ST de D3-AVF isoelétrico. Então, muito provavelmente a gente está com uma oclusão distal ao primeiro ramo diagonal. Esse é um caso que a gente viu aqui no INCOR. Nós vemos aí a oclusão da artéria descendente anterior distal ao primeiro ramo diagonal e também distal ao septal nesse caso. Correto. Nesse outro caso, Vinícius, o que você vê aí? Qual o supra que você vê aí? Veja um supradesnivelamento segmento ST de V1 até V5 e cometendo D1, supradesnivelamento em D1 também, com infradesnivelamento em D2, em D3 e em AVF. Perfeito. E comete AVL também, supradesnivelamento em AVL. Então, um infarto anterior extenso, com um infra bem significativo em D3 e AVF. Vamos lá. O infarto anterior extenso, tipicamente, ele é da DA terço proximal. Ele também pode ser um infarto de tronco da coronária esquerda. Só que o infarto do tronco, em geral, ele vai poupar, ele não vai dar supra em V1 e ele vai ser acompanhado, na maioria das vezes, com bloqueios de ramo, como, por exemplo, bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterosuperior. Correto. Então, nesse caso, a gente pensa que seja uma DA proximal. Naquele algoritmo de antes, a gente vê que aqui nós temos um infra de ST somado de D3 e AVF bem significativo, maior do que 2,5 milímetros. Provavelmente a gente está proximal ao primeiro diagonal. E se a gente for lembrar daquele eletrocardiograma, o somatório, por exemplo, de AVR com V1 é maior do que o de V6. Então, aqui dá um somatório maior que 0. Provavelmente a gente está proximal ao primeiro ramo septal, como a gente vê no cateterismo, uma oclusão de ósteo de coronária descendente anterior. Gerando uma grande área de miocárdio em risco, né? Então, a conduta tem que ser muito rápida, assertiva, senão esse paciente pode evoluir realmente com muito mal aí no cenário agudo. Indo para os outros algoritmos agora de infarto agudo do miocárdio inferior, também em busca agora da artéria culpada, a maior chance é de que seja uma oclusão de coronária direita, principalmente se derivações inferiores estiverem envolvidas, a chance de 5:1. Os algoritmos não têm uma grande acurácia, como todo o eletrocardiograma. Muitas das vezes a sensibilidade do eletrocardiograma, principalmente para territórios menores, como de uma diagonal ou de um infarto lateral, a sensibilidade é um pouco baixa, né? Correto. A gente sabe disso. Para ajudar isso, Marco, a gente pode usar algumas outras derivações do eletrocardiograma, né? Num cenário de infarto inferior, o V3R e o V4R são muito importantes, né? Avaliando a parte mais do ventrículo direito, e para ajudar a diferenciar o V7, V8 e até V9. Complementando o diagnóstico de um infarto inferolateral e não só inferior, do V7, V8, V9. Correto. Nós entramos, então, na parte do algoritmo. Então, o algoritmo é muito importante nos casos de infarto inferior. Sempre que nós temos um infarto inferior, a gente tem que pensar se esse infarto está vindo da coronária direita ou está vindo da coronária esquerda, no caso, a artéria circunflexa. Primeiro, a gente olha, então, o paciente com supra de D2, D3 e AVF, ou de duas dessas três derivações, a gente tem que olhar D1. Se D1 estiver com um infra maior do que 0,5 milímetros, provavelmente esse infarto está vindo da coronária direita. Correto. Se houver um supra de D1 maior que 0,5 milímetros, provavelmente está vindo da circunflexa. Já se o D1 é isoelétrico, aí nós temos que ir para o segundo passo, que é uma avaliação do supra de ST de D2 quando comparado a D3. Correto. Se o supra de ST de D2 for maior do que D3, nós estamos provavelmente diante de um infarto da circunflexa. Já se D3 for maior que D2, aí nós vamos ter que ir para o terceiro passo, que é um somatório do infra de ST de V1 a V3 dividido pelo somatório do supra de D2, D3 e AVF. Se essa relação for maior que 1, provavelmente nós estamos diante de um infarto da circunflexa. Se for menor do que 1, nós estamos provavelmente diante de um infarto da coronária direita. Então, agora, indo para os exemplos, nós temos aqui o primeiro eletrocardiograma do exemplo. Vinícius, o que você vê aí? Ok, Marco, vejo um supradesnivelamento, segmento ST, D2, D3 e AVF, com D1 isoelétrico. Perfeito. Sempre nos infartos inferiores, como a gente mesmo ressaltou, sempre bom fazer V3R, V4R
V7 e V8, complementando o diagnóstico. Correto. Temos aí um supra, Vinícius. Veja um supradesnivelamento em V7 e em V8, né? Parede lateral. Mas V3R e V4R, a princípio, sem alterações. Sem né? supradesnivelamento. Pensando já naquele algoritmo, a primeira derivação que a gente vai olhar vai ser D1, então vamos lá. Nós temos então esse infarto, é um supra inferior, V7 e V8, infarto inferolateral, D1 isoelétrico, né? Correto. D1 isoelétrico, primeiro passo, já está definido, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo vai ser olhar o supra de ST. Nesse caso aqui, nós temos o supra de D3 foi maior do que o supra de D2. Vejam vocês aqui, relembrando o elétrico, o supra de D3 um pouco mais pronunciado do que o supra de D2. Correto. Quando o supra de D3 é maior que o de D2, a gente vai para o terceiro passo, que é o somatório do infra dividido pelo somatório do supra, de V1, V3, D2, D3, AVF. Nesse caso, o infra estava um pouco mais pronunciado. Vamos relembrar aqui, o infra estava um pouquinho mais pronunciado, principalmente em V2 e V3, do que o supra de D2, D3, AVF. Nesse caso, então, fechamos o diagnóstico pelo algoritmo de uma oclusão da artéria circunflexa. Fomos ver o cateterismo, realmente, Vinícius Nasser. Artéria circunflexa, ocorreu de segmento mais distal ali, uma oclusão total. Infarto, então, artéria culpada, artéria coronária circunflexa. Correto. Então, Vinícius, agora próximo exemplo, o que você vê aí nesse eletrocardiograma? Supradesnivelamento de D2, D3, AVF, infradesnivelamento de V3, um pouquinho maior que o infradesnivelamento de V2, e D1, infradesnivelamento do segmento ST. Perfeito. Então, um infra de D1, um supra de D3, que é um pouco maior do que D2, e os supras mais pronunciados do que os infras, né, na parede anterior. Sempre no infarto inferior é sempre importante a gente complementar o estudo para ver se não teve acometimento do ventrículo direito e da parede lateral. Nesse eletrocardiograma a gente vê um supra de V4R sem grande alteração da parede lateral. Então aqui nós temos um possível acometimento do ventrículo direito desse paciente. Então esse é um infarto inferior, D2, D3, AVF, e nós temos um infra de ST pronunciado em D1. Nesse caso, nós temos que provavelmente a artéria acometida é uma artéria coronária direita. No cateterismo, Vinícius. Oclusão segmento médio ali da artéria coronária direita. Perfeito. Então aqui não temos dúvida de que a artéria coronária direita realmente foi a culpada por esse infarto agudo. Correto. Então a gente sabe, Marco, que tem algumas outras alterações eletrocardiográficas que não apenas o supradesnivelamento do segmento ST, que também nos fazem pensar em síndrome coronariana aguda de uma evolução mais desfavorável, até mesmo uma oclusão aguda. Vamos ver algumas delas adiante. A gente sabe que tem uma entidade escrita como isquemia circunferencial. É uma isquemia onde a gente tem um supradesnivelamento do segmento AVR maior que 1 milímetro, com infradesnivelamento, algumas fontes falam 6, outras 7 mais derivações no eletrocardiograma de 12 derivações. É importante a gente entender que quanto maior o número de derivações, normalmente mais grave é a situação. E está relacionado a essa alteração eletrocardiográfica como lesão de tronco coronário esquerda, pacientes multiarteriais e acometimento de DA em segmento proximal, né? Aqui, um dos casos nossos, aqui do INCOR, um supradesnivelamento de AVR, né? Com infradesnivelamento a gente pode ver em V2, em V3, em V4, em V5, em V6, em D3, em D2 e em AVF. Realmente é um quadro típico de isquemia circunferencial, né, Marco? Uhum. Aqui, ó, esse paciente foi encaminhado para o cateterismo, lesão importante aí em tronco coronário esquerda, né? Ocluindo lá naquele segmento da tronco coronário esquerda para DA, né? A gente sabe que o infarto do ventrículo direito também é uma situação um pouco desafiadora. Apenas 25 dos infartos inferiores, como você mostrou, como faz os diagnósticos, a gente tem que lançar a mão de derivações adicionais, como V3R e V4R. E quando a gente faz isso na parede inferior, apenas 25 realmente por cento dos casos acometem infarto de VD, né? Geram infarto de VD. E nesses casos é um cenário um pouco mais desafiador, né, Marcos? Os pacientes muitas vezes se acompanham de hipotensão, né? E a ausculta pulmonar limpa, um cenário de congestão sistêmica, uma turgência jugular importante.
né? E nesses cenários, a gente muitas vezes tem algumas restrições. Você pode lembrar quais são as restrições no cenário de infarto de ventrículo direito? Marco? Exatamente, isso vai acabar guiando um pouco o nosso tratamento, né? A gente vai ter que basear o nosso tratamento inicialmente com desafio volêmico, reposição volêmica e evitar também o uso de nitrato, principalmente nos pacientes que fizeram uso de inibidor de fosfodiesterase. Correto. Então aqui, ó, a gente fez um eletrocardiograma. O que você vê no eletrocardiograma, por favor? Aí nós temos um supra desnivelamento de ST de D2, D3 e AVF, e já pensando lá no nosso algoritmo anterior, a gente tem um infra de D1, o que direciona esse diagnóstico para a coronária direita, e nós temos um supra aí de V3R e V4R, né? Então, mostrando, evidenciando um infarto ventrículo direito. Correto. A gente vai começar agora com outros padrões atípicos, né? Que não aquele supradesnivelamento clássico de maior que 1 milímetro e uma ou mais derivações contíguas, mas que merece uma conduta também rápida e assertiva, né, Marco? Vou começar aqui pelo padrão de Winter, que nada mais é que o infradesnivelamento pode ser de V1 até V6, de 1 até 3 milímetros, seguido de uma onda T alta, positiva e simétrica, né? A maioria dos casos de padrão de Winter, ele tem também um supradesnivelamento do segmento de parede de AVR e 2%, corresponde a 2% dos casos até de infarto anterior. Nesse caso, Marco, o estudo que nos mostra aí é um padrão eletrocardiográfico muito correlacionado com oclusão de DA proximal. Então, nesse cenário, o paciente deve ser tratado, encaminhado para hemodinâmica com padrão de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST. Então, rápido, com metas de porta-balão exatamente iguais a de um supradesnivelamento de segmento ST, apesar de não configurar um quadro eletrocardiográfico clássico de segmento ST supradesnivelado, né? Muitas das vezes esse eletro pode ser um eletro inicial. A gente pode, na dúvida, gerou dúvida se há realmente um supra, dali a pouco a gente pode seriar esse eletro, que pode ter uma evolução para aquele supra mais clássico que a gente já conhece. Correto. Então aqui, ó, um exemplo do nosso laboratório de cateterismo. Ali a gente pode ver em V2 e V3 o padrão de Winter, né, bem claro. E aqui o paciente foi encaminhado para cateterismo, a gente vê a artéria descendente anterior na projeção caudal esquerda, ocluída, né, e esse paciente foi submetido à intervenção coronária percutânea e o vaso aberto, né, resolvendo a situação aí. Outro padrão atípico é o padrão de Wellens, Marco. Por quê? O padrão de Wellens, diferente do padrão de Winter, não configura uma lesão oclusiva de artéria descendente anterior. A gente tem o Wellens tipo A e tipo B. O tipo A é o supra menor que 1 milímetro em V2 e V3, com um infradesnivelamento logo em seguida do segmento ST. Então, a gente tem onda plus-minus em V2 e em V3. E o tipo B é um infra de V4 até V6, normalmente menor que também que 0,5 milímetros, né? É importante, Marco, falar que esses casos, muitas vezes, se não bem reconhecidos na parte do eletrocardiograma, num paciente que tenha quadro clínico, pode dar até uma troponina negativa ou mesmo discretamente alterada, né? Mas a gente está diante de uma suboclusão de uma artéria descendente anterior, correto? E às vezes esse padrão de inversão de onda T ou onda T de plus-minus, às vezes também é confundido com o supra, né? Então, uma onda T invertida, em geral, ela denota uma suboclusão, denota uma artéria que está naquele momento aberta. Correto. Essa aqui é a publicação inicial de Wellens, né? Onde ele pegou alguns dados do estudo GUSTO 1 e descreveu aí o achado eletrocardiográfico deles, correlacionando aí com a oclusão da artéria descendente anterior. Aqui um exemplo nosso aqui do INCOR, né? Você pode falar para a gente o que você vê aí, Marco, no eletro? Exato. A gente, destacando, né, o que a gente recém viu, a gente tem um padrão que lembra um padrão plus-minus, um padrão de Wellens, principalmente ali começando em V2, indo até praticamente V5, V6, a gente vê uma onda T em padrão de plus-minus. Correto. Esse paciente então foi encaminhado com cateterismo, uma lesão suboclusiva ali, segmento médio até descendente anterior. Perfeito.